O peso que você ainda carrega não está nos objetos que enchem sua casa, não está no trabalho acumulado em sua mesa, nem sequer nos quilômetros que seus pés já percorreram. Esse peso silencioso está dentro de você, instalado em culpas que nunca foram devidamente olhadas, em ressentimentos que ficaram guardados como se fossem pedras em uma mochila que não se larga nunca, e em fardos emocionais que, de alguma forma, você decidiu aceitar como parte da sua vida. O interessante é que muitas vezes você nem se dá conta de que esse fardo existe, mas ele está ali, tirando sua energia, limitando seu avanço e roubando a leveza que poderia existir em sua jornada. É nesse ponto que surge uma reflexão que não é apenas filosófica, mas profundamente prática. Será que você está consciente do quanto o que ainda carrega vem moldando a forma como anda, fala, se relaciona e até sonha? Essa é a proposta deste vídeo: ajudar você a identificar, entender e, sobretudo, encontrar caminhos para se libertar do peso que não deveria mais acompanhar sua história. Ao olhar para a vida humana, fica evidente que culpas e ressentimentos são heranças emocionais de situações que muitas vezes não conseguimos encerrar no momento em que aconteceram. É como se determinados acontecimentos ficassem presos em um ciclo sem fim, repetindo-se internamente com a mesma força do dia em que surgiram. A mente, ao reviver esse material, ativa emoções intensas que o corpo registra como se fossem reais novamente. A ciência já mostrou que recordar algo doloroso dispara no cérebro áreas semelhantes às que foram ativadas no momento original. Isso significa que guardar ressentimento não é um evento neutro. É um processo biológico e psíquico que alimenta a dor como se ela ainda estivesse acontecendo. Por isso, tantos se sentem cansados, sem razão aparente, travados diante de mudanças que desejam realizar ou incapazes de experimentar relacionamentos saudáveis e leves. O peso emocional aprisiona não só porque existe no passado, mas porque é reativado constantemente no presente, como se fosse uma sombra fiel demais. Pense em quantas vezes você deixou de avançar por acreditar que não merecia algo, porque no fundo carregava a culpa de um erro cometido anos atrás. Ou em quantas vezes você se afastou de pessoas boas por ainda estar preso à lembrança de alguém que o feriu profundamente. Essas situações não são raras. Elas demonstram como fardos invisíveis interferem diretamente nas escolhas que fazemos no dia a dia. A verdade é que esse peso pode assumir várias formas. O remorso de não ter dito algo a tempo, o ressentimento com alguém que não lhe pediu desculpas, a raiva de um fracasso que poderia ter sido evitado, a vergonha de uma decisão impensada. E mesmo sem perceber, você passa a organizar sua vida ao redor dessas marcas, como quem circula em torno de uma pedra no caminho sem conseguir removê-la. É por isso que muitos sentem que sempre voltam ao mesmo ponto, como se houvesse um padrão repetido. O que se repete não é o destino, mas o efeito do peso ainda não resolvido. A neurociência aponta que emoções não expressas ou não elaboradas ficam registradas em redes de memória que se tornam cada vez mais automáticas. Isso quer dizer que, quando você enfrenta algo que lembra minimamente a experiência inicial, todo o padrão emocional se reativa. Assim, um simples gesto, uma palavra, um olhar, podem ser suficientes para despertar uma sensação de dor desproporcional. É esse mecanismo que faz alguém explodir diante de pequenas situações ou se retrair em momentos que exigiriam confiança. O peso, nesse sentido, não é apenas psicológico, ele é físico, porque altera os batimentos cardíacos, muda a respiração, tensiona os músculos e afeta até mesmo o sistema imunológico. Não se trata de metáfora, mas de constatação. O corpo carrega o que a mente não soube liberar. E quanto mais tempo se vive sem lidar com essas memórias, mais forte se torna o ciclo.
É por isso que tantas pessoas afirmam sentir-se exaustas, mesmo em dias comuns, como se estivessem arrastando correntes invisíveis. Entender o peso que você carrega é o primeiro passo. Mas não basta entender, é preciso coragem para nomear esses fardos. A maioria evita esse processo porque acredita que, ao relembrar, sofrerá novamente. Mas o que de fato mantém a dor é o contrário. O silêncio e o esquecimento forçado. Quando você consegue dar nome ao que sente, a intensidade começa a diminuir. É semelhante a abrir uma janela em um quarto fechado. A claridade não resolve tudo, mas permite respirar melhor. Exemplos práticos disso estão em situações simples. Imagine alguém que sempre evita falar de uma amizade perdida. Esse silêncio constante não fecha a ferida. Ao contrário, mantém a lembrança ativa em segundo plano, como uma música de fundo que nunca cessa. Ao admitir em voz alta que sente falta, ou que guarda raiva, ou que ainda não conseguiu perdoar, a pessoa inicia um processo de liberação. Nomear não é entregar-se à dor, é reduzir sua força oculta, tornando-a menos poderosa. A psicologia demonstra que emoções reprimidas tendem a se transformar em sintomas indiretos, como ansiedade difusa, insônia, dificuldade de concentração e até dores físicas sem causa aparente. Isso mostra que o corpo fala o que a boca insiste em calar. Se você ignora um ressentimento antigo, ele encontra outra via de expressão. O peso emocional não é descartado pelo simples ato de negar sua existência. Ao contrário, torna-se mais pesado porque exige energia constante para ser mantido escondido. Imagine carregar um balde cheio de água sem poder derramá-lo. Essa é a sensação de segurar emoções represadas. Você precisa estar sempre em alerta, controlando cada movimento para não deixar transbordar. O resultado é exaustão e desgaste contínuo. Quando se começa a olhar para esses conteúdos, a energia antes gasta em contenção pode ser redirecionada para crescimento e novos projetos. O que parecia impossível de ser conquistado torna-se alcançável, porque finalmente o espaço interno foi liberado. Outro aspecto essencial é compreender que carregar pesos antigos afeta não só você, mas também as pessoas ao seu redor. Relações ficam contaminadas por ressentimentos que não têm nada a ver com o presente. Muitas vezes, você responde de forma dura, não porque alguém mereceu, mas porque sua mente associa aquela situação a uma dor antiga. Esse processo gera injustiças, afastamentos e mágoas desnecessárias. É por isso que reconhecer e liberar fardos emocionais não é um ato de egoísmo, mas de responsabilidade. Ao se libertar, você deixa de ferir os outros por engano, deixa de projetar no presente as marcas do passado e passa a oferecer uma versão mais íntegra de si. É como limpar um vidro embaçado. A visão dos outros e do mundo torna-se mais nítida. Esse entendimento é vital porque mostra que sua libertação não é apenas sua, é também o presente que você oferece a todos que convivem com você, direta ou indiretamente. Mas como iniciar esse processo de forma prática? Uma estratégia validada por estudos é escrever sobre as situações que ainda lhe pesam. Não se trata de produzir um texto belo, mas de organizar no papel o que está desorganizado na mente. Pesquisas comprovam que escrever sobre emoções profundas ajuda a reprocessar memórias e a reduzir os sintomas relacionados. Outro caminho é buscar diálogo com alguém de confiança, que saiba ouvir sem julgamento. Ao compartilhar, você quebra o isolamento e descobre que sua dor não precisa ser vivida em silêncio. Além disso, exercícios de respiração e práticas de atenção plena, como a meditação, ajudam a observar os pensamentos e emoções sem se deixar engolir por eles. Esse conjunto de ações não elimina instantaneamente o peso, mas inicia um processo real de alívio. E passo a passo, você percebe que não precisa mais andar tão sobrecarregado, que pode escolher caminhar com mais leveza e clareza. Também é fundamental trabalhar a questão do perdão.
Não o perdão ingênuo, que ignora a gravidade do que ocorreu, mas o perdão consciente, que liberta você do vínculo com a dor. Muitas pessoas acreditam que perdoar significa dizer que o que aconteceu foi aceitável, mas o perdão verdadeiro é o contrário. É afirmar que o que ocorreu foi injusto, mas que você não permitirá que essa injustiça continue ditando os rumos de sua vida. Perdoar é soltar a corda que mantém você preso ao passado. Essa decisão não se toma em um único instante, mas se constrói como processo. A cada vez que você se lembra, pode escolher não alimentar a raiva, não regar a mágoa. Com o tempo, essa escolha enfraquece as correntes. Estudos mostram que praticar o perdão reduz níveis de estresse e melhora até a saúde cardiovascular. Portanto, não se trata apenas de um gesto espiritual ou moral, mas de um ato que beneficia o corpo e amplia suas possibilidades de viver com mais bem-estar. Ao longo dessa jornada, é essencial que você se lembre de que ninguém carrega pesos por tanto tempo porque deseja sofrer. Carregamos porque acreditamos que não temos escolha, porque nos acostumamos à sensação de peso ou porque não fomos ensinados a lidar de outra forma. A boa notícia é que a escolha existe, mesmo quando parece distante. Você pode olhar para dentro e começar a identificar cada pedra que colocou na mochila. Não importa se foram decisões erradas, relações quebradas ou palavras que gostaria de ter dito. Tudo isso pode ser revisitado, não para manter a dor, mas para extrair aprendizado. Afinal, o passado não é apenas uma coleção de erros, mas também uma fonte de sabedoria. Se você se permitir ver, vai perceber que por trás de cada peso há também uma oportunidade de fortalecimento. E é justamente aí que se encontra a transformação, na decisão de não deixar que o fardo defina quem você é. Chegando até aqui, talvez você já tenha se lembrado de algo específico que continua pesando em sua vida. Pode ser uma cena que não sai da memória, uma palavra que ainda ecoa, ou até um silêncio que nunca foi quebrado. Esse é o momento de transformar a lembrança em ponto de virada. Respire fundo, reconheça o que vem à mente e, ainda que pareça difícil, pergunte a si mesmo se vale a pena carregar isso por mais tempo. Essa pergunta pode abrir portas que você nunca imaginou. Pois, quando você solta, ganha espaço para novos sentimentos, novas relações, novos projetos. Não se trata de esquecer o que viveu, mas de aprender a não deixar que o vivido determine cada passo daqui em diante. O peso que você ainda carrega pode ser real, mas não é eterno. Cabe a você decidir se continua aprisionado ou se escolhe caminhar mais leve, abrindo caminho para a vida que ainda pode ser vivida. E se este vídeo trouxe reflexão, lembre-se, não é apenas sobre você, mas sobre todas as pessoas que convivem com você. Quando você decide se libertar, transforma não só sua vida, mas também o ambiente ao redor. Por isso, não deixe essa reflexão morrer aqui. Coloque em prática ao menos uma das estratégias que mencionamos. Escreva, converse, respire, perdoe. Faça hoje, não amanhã. Porque cada dia que passa carregando um peso desnecessário é um dia a menos de leveza. E se quiser aprofundar ainda mais esse processo, no próximo vídeo vamos falar sobre como criar novos hábitos emocionais que blindam você de acumular novamente os pesos que um dia já decidiu soltar. Não perca essa continuidade. Sua jornada merece seguir com clareza e liberdade. E acima de tudo, lembre-se, você não precisa carregar sozinho o que já pode ser deixado para trás. Sua vida pode ser mais leve do que imagina, e o momento de começar é agora.